Meu caro internauta, graça e paz. Deus abençoe as nossas vidas. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano, membro da Igreja Batista em Campos, dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Começando uma série de mensagens baseada nas cartas do apóstolo Paulo, eu gostaria de compartilhar e refletir com você, caríssimo internauta, irmãos e irmãs. O título da mensagem é Vivendo como Filhos da Luz. Vivendo como Filhos da Luz. Para tanto, eu gostaria que você abrisse um exemplar da Bíblia Sagrada, que encontra lá na carta do apóstolo Paulo, escreveu aos crentes de Éfeso, cidade da Ásia Menor. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. A santidade cristã opõe-se aos costumes dos gentios, é o subtítulo. Diz assim: leiamos, pois, a palavra de Deus. Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza do coração, havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Até aqui, meu caro internauta, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Andando
como filhos da luz. Andando como filhos da luz. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso era uma igreja enorme, a igreja de Éfeso. Cultuava a deusa Diana dos Efésios. Segundo estudiosos do Novo Testamento, a deusa Diana era comparada a Minerva, ou a deusa grega Afrodite, a deusa da sensualidade, da fertilidade e do amor. Era uma estátua de uma mulher com 9 seios. A deusa da fecundidade, do parto, da gravidez e do sexo. Mas Paulo fala em sua carta aos crentes de Éfeso como trilhar um caminho da retidão, justiça e santidade. Como andar, como ser ou sermos filhos da luz, se um dia nós andarmos nas trevas. Fala em andar e viver em novidade de vida. Novidade de vida segundo os padrões bíblicos e éticos e morais da palavra de Deus, segundo a santidade de Deus que exige e requer de cada um de nós, seus filhos, seus servos, um padrão moral, ético, de santidade, muito mais elevado que o humano. Andar e viver em novidade de vida requer novos hábitos, novas atitudes, novos costumes. É muito mais do que sermos éticos. É muito mais andar pelo viés, pelo caminho da santidade, do novo nascimento, de novidade de vida, produzir frutos, e o fruto do Espírito Santo é muito mais do que ser ético, do que ser bonzinho ou sociáveis. É ter a mente de Cristo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada, santificada aos padrões elevados do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus e da santidade moral e ética de Deus. E ter a mente de Cristo, uma vez que o crente vivencia e experimenta a novidade de vida que há em Cristo Jesus, muda o nosso comportamento, a nossa cosmovisão, ou seja, os padrões morais e éticos de Deus, santo de Deus, muda a nossa revelação, a nossa visão, a cosmovisão em relação a Deus, em relação ao nosso comportamento e em relação ao outro, ao nosso próximo. Uma nova linguagem, como diz lá nos Salmos, e pôs na minha boca um novo cântico, o hino a Deus. Aí, caríssimos irmãos e irmãs, dileto ouvinte e internauta, aí você e eu, uma vez andando em novidade de vida, nessa retidão, nessa justiça e santidade que Deus exige e requer a cada um de nós, você começa a se afastar do pecado, você começa a se afastar do status quo,
desse mundo que jaz no maligno e de tudo aquilo que é carnal e mundano. Aliás, eu volto aqui a citar um teólogo que eu gosto muito, que eu amo, admiro, estudo e aprendo nos seus escritos, a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, por exemplo, de um teólogo chamado São Tomás de Aquino, do século XIII, filósofo e teólogo cristão. Ele fala que a velhice espiritual, a carnalidade constitui-se em velhice espiritual. Carnalitas vestutas est. Num bom e clássico latim, lembrando da minha aula do seminário, meu professor de línguas bíblicas e latinas, carnalitas vestutas est. A carnalidade constitui-se em velhice espiritual. Então nós, uma vez recriados no Evangelho, uma vez santificados, convertidos, salvos, gerando em nós mudança de vida, mudança de atitude e de comportamento em relação ao pecado, a este mundo tenebroso e a Deus, se chama conversão. Convergir é dar uma meia volta, é voltar as costas para o mundo e apresentar-te perante a presença de Deus. É dizer um sim para Deus e um não lacônico e seco para o mundo, para o diabo e para o pecado, as coisas mundanas deste mundo, desta terra. Pois Cristo e a vida eterna são o nosso objetivo real. E até em alguns casos, essa mudança é tão latente e tão tremenda que o semblante das pessoas convertidas, que encarnam, que vivem a graça de Deus, o amor benfazejo de Deus, de Jesus, o seu semblante, o seu aspecto muda. E nós começamos a produzir o fruto do Espírito, frutos de arrependimento, que redundam, que conduzem à vida eterna. Frutos de arrependimento. Aí ele fala que é pelo despojamento do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, os nossos quereres, renovar o nosso entendimento, manter um desprendimento, um despojamento, viver a vida de renúncia, renunciar às paixões carnais, renunciar ao nosso próprio ego, o nosso próprio eu, a nossa pessoa, decisão pessoal de foro íntimo, nos despir, nos desnudar diante de Deus, renovar, trazer as coisas novas, santas para as nossas vidas, buscar as coisas espirituais que são transcendentes e eternas, pois as coisas deste mundo, caríssimo internauta, caríssimos irmãs e irmãos, dileto ouvinte, as coisas deste mundo são efêmeras, ou seja, são de pouca duração, curtas, passageiras, transitórias. Devemos buscar a Deus, deixar a pecaminosidade, o pecado
que nos corrompe, que nos afasta cada vez mais da presença de Deus, Jeová, ou Jeová, ou Javé, Yahvé. Como diz o escritor, profeta Isaías, já concluindo, os vossos pecados e as vossas transgressões fazem divisão entre vós e Deus. Há um muro de separação entre nós e Deus, e no meio deste mundo está o pecado. No meio deste mundo está o pecado, está o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas. De um lado o pecado, de um lado nós, do outro lado Deus, e no meio, no nosso caminho, existe um muro de separação enorme, chamado pecado. E o que é pecado teologicamente e filosoficamente falando? Pecado é parabases, avon do hebraico, amartia ou amartano, pecado, concupiscência, ou no clássico e belo latim, fomes peccatis, ou seja, é vontade descontrolada de cometer pecado. É transgressão, é errar o alvo que Deus, nosso Senhor, Criador, Senhor e Salvador, idealizou para o ser humano. O homem transgrediu essa lei santa e moral de Deus que se chama pecado. E é por causa desse pecado que o homem morreu. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo para nos livrar do caminho do inferno, do pecado. Andar como os filhos da luz. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, que diz que anda a Deus, deve andar como ele andou. O caminho de renúncia, caminho de desprendimento, de despojamento, caminho de humildade, caminho de conversão, santidade e novidade de vida. Que Deus nos abençoe.